Eletromiografia. O que é? É um método de registro dos potenciais elétricos gerados nas fibras musculares em ação, ou seja, mede o sinal elétrico produzido na musculatura a partir da estimulação de unidades motoras. Para que serve a eletromiografia? O registro da atividade eletromiográfica permite a investigação de quais músculos são utilizados em determinado movimento, o nível de ativação muscular durante a execução do movimento, a intensidade e duração da solicitação muscular, além de possibilitar interferências relativas à fadiga dos músculos. Princípios biofísicos e fisiológicos de como ocorre a contração muscular. A sinapse neuromuscular periférica ocorre a partir da junção entre a parte terminal de um axônio motor com a placa motora da fibra muscular, o perimísio. O processo se dá da seguinte forma: o neurônio recebe um estímulo que irá fazê-lo gerar um potencial de ação, despolarizando o terminal pré-sináptico. Essa despolarização abre canais catiônicos de influxo de sódio e cálcio da membrana celular neuronal, que irão possibilitar a liberação de acetilcolina das vesículas secretoras na fenda sináptica. Essa acetilcolina se liga aos receptores nicotínicos na placa motora terminal, região especializada da fibra muscular, despolarizando seu sarcolema, ao permitir o influxo de sódio. Isso gera um sinal elétrico que irá se propagar no interior das fibras musculares, nos túbulos T, liberando cálcio para o exterior da célula, que ao se ligar à troponina, ativa a enzima TPase, que irá quebrar uma molécula de ATP, adenina trifosfato, para gerar energia e ocorrer a contração muscular e a degradação da acetilcolina. Relação dos princípios fisiológicos com a eletromiografia. O movimento de íons, devido à comunicação neuromuscular, gera um campo eletromagnético na periferia das fibras musculares. O potencial de ação na unidade motora é a somação temporal e espacial dos potenciais de ação individuais de todas as fibras de uma unidade motora. Para a manutenção da contração muscular, o sistema nervoso envia uma sequência de estímulos para que as unidades motoras sejam repetidamente ativadas, resultando em um pulso de potenciais de ação das unidades motoras que indicará a taxa de disparo de impulsos eletromiográficos. O tecido existente entre a fibra muscular e o local do eletrodo cria um efeito de filtro passa-baixa, cuja largura de banda diminui com o aumento da espessura do tecido. Isso quer dizer que quanto maior a espessura do tecido, maior é a impedância, o ruído, para a captação do sinal eletromiográfico. A impedância é a resistência que os biomateriais, como pele, cartilagem, fáscia, músculo, ossos, ligamentos e gorduras, oferecem a uma corrente alternada. Variações de um eletromiograma dependentes das propriedades fisiológicas. Na aquisição do sinal de eletromiografia, a amplitude do potencial de ação da unidade motora depende de muitos fatores, sendo eles: a taxa de disparo, quanto mais fibras são acionadas, maior é a força produzida na contração, características da membrana da fibra muscular, diâmetro da fibra muscular, quanto maior o comprimento da fibra, maior é a sua capacidade de contração, distância entre a fibra muscular ativada e o local de detecção do sinal eletromiográfico, a área de superfície de captação dos eletrodos e a extensão em que os eletrodos estão distribuídos sobre o músculo, ou seja, o local de posicionamento dos eletrodos. Um exemplo: a aquisição do sinal eletromiográfico em músculos de grande e variada penação, que é o ângulo entre a direção das fibras musculares e a linha de geração de força, e que consequentemente apresentam fibras musculares de comprimento reduzido, como o músculo quadríceps femoral, torna-se necessário grande rigor no controle dos pontos em que são colocados os eletrodos, evitando assim a coleta do sinal eletromiográfico oriundo de diferentes unidades motoras e respectivas fibras musculares em momentos distintos da investigação. Variações de um eletromiograma dependentes de aspectos técnicos dos eletrodos. Tamanho, forma, colocação e o tipo de filtro utilizado interferem na detecção do sinal. A melhor localização do eletrodo é realizada entre o ponto motor e o tendão de inserção do músculo. Além disso, suas barras de captação devem estar perpendiculares às fibras musculares e suas superfícies de captação separadas por no máximo 40 milímetros. A leitura de um eletromiograma. O registro eletromiográfico, obtido com eletrodos de superfície ou de profundidade, permite realizar a análise do sinal no domínio do tempo, ou seja, o possível aumento do número de unidades motoras ativadas durante uma solicitação muscular. O sinal pode indicar o tempo em que determinado músculo iniciou e terminou sua ativação, bem como a quantidade dessa ativação, a amplitude do sinal eletromiográfico.
Quanto a essa análise, a amplitude do sinal captado de músculos superficiais é minimizada por fatores como a resistência da pele e do tecido adiposo subcutâneo, que variam de uma localização para outra. Por isso, não se pode comparar valores de eletromiograma absolutos entre indivíduos, de um músculo para outro e até para o mesmo músculo se a colocação dos eletrodos é alterada. Os eletrodos também permitem analisar o sinal no domínio da frequência de ativação, ou seja, quantas vezes na unidade de tempo as unidades motoras são ativadas numa condição isométrica ou dinâmica. Isso determina o conteúdo da frequência, refletindo a velocidade de condução da fibra muscular. Quanto a essa segunda análise, o recrutamento das unidades motoras diminui com a exposição do indivíduo à fadiga muscular, exibindo mudanças antes de qualquer modificação de força. Sendo assim, são aplicados principalmente como um indicativo de início de fadiga contrátil. A importância da eletromiografia para a fisioterapia. Como podemos ver nessa apresentação, a eletromiografia é um método de diagnóstico que estuda as respostas produzidas por fibras musculares e membranas, quando essas são submetidas a atividades elétricas. Em suma, o exame de eletromiografia é uma ferramenta de avaliação do potencial das contrações, que monitora e analisa a qualidade da unidade motora. Desse modo, é possível compreender o comportamento dos músculos esqueléticos e identificar disfunções corporais. A eletromiografia é um procedimento simples e seguro, que primeiramente ajuda a diagnosticar sintomas comuns, como formigamentos, fraquezas musculares, dores e câimbras. Também é extremamente eficaz para a identificação de doenças sérias, sendo de suma importância e muito indicado na área da saúde, em especial na fisioterapia, para auxiliar no diagnóstico das disfunções musculares, tanto de origem inflamatória quanto degenerativa, e em caso de doenças metabólicas que promovam distúrbios musculares. Para a fisioterapia em geral, o exame auxilia na visualização da evolução dos tratamentos, uma vez que é possível acompanhar o fortalecimento gradual dos músculos a partir da análise do eletromiograma. Esse procedimento é muito utilizado, por exemplo, na condução de protocolos e criação de tratamentos personalizados para cada paciente em relação ao assoalho pélvico. A gravidez, a menopausa e a terceira idade são momentos propensos ao enfraquecimento desses músculos, como já sabemos. Traumas e degenerações também podem levar ao quadro, que gera incontinência urinária e desconforto às mulheres. Com a eletromiografia, é possível identificar o problema e, assim, prescrever exercícios de maior eficiência para aquele caso em específico, acompanhar o desempenho e aumentar a consciência muscular do paciente. A eletromiografia também é essencial para tratar a musculatura orofacial, já que oferece informações sobre os músculos da região. Também ajuda a identificar se o paciente tem realizado os movimentos corretamente e possibilita orientações consistentes e adequadas, já que a região orofacial pode sofrer tensões ou mesmo microlesões musculares, e nesses casos é preciso garantir o tratamento adequado para evitar dores e outros incômodos que podem persistir no futuro. Por fim, a eletromiografia se faz extremamente presente na área da reabilitação muscular, considerando casos em que os pacientes sofrem lesões, traumas ou fraturas e precisam ficar acamados por longos períodos, o que leva à imobilização quase total do músculo pela falta de atividade deste e o consequente enfraquecimento muscular. Para que tais pacientes recuperem a força e os movimentos corretos da musculatura, é necessário um acompanhamento de um fisioterapeuta que, com a ajuda de um eletromiógrafo, conduza a reabilitação de forma personalizada e muito eficaz. Através da leitura dos sinais, é possível identificar quais são os pontos de atenção e como atuar sobre eles, o que faz com que haja customização da atuação profissional fisioterapêutica e ainda aumenta a fidelização do tratamento. Sendo assim, a maior chance de sucesso na hora de solucionar os diversos quadros nas mais diversas áreas da fisioterapia. E assim, chegamos ao final da apresentação. O grupo responsável pelo trabalho apresentado é composto pelos alunos Eduardo Tadeu, Giovana Januzzi, Júlia Viana e Maicon Arcanjo. Agradecemos pela sua atenção. Muito obrigada!